Olá! O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre a política de governança que deve ser adotada pelo Ministério Público. Um dos participantes deste programa fez uma pesquisa para a tese de doutorado defendido na USP e na Universidade de Salamanca, na Espanha, que aponta como a governança deve ser implementada pela instituição como um mecanismo anticorrupção. O autor está aqui conosco, é o promotor de justiça em Nova Lima, Rodrigo Otávio Mazieiro Vanes, que já integrou o Grupo Especial de Promotores e Procuradores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas. Também participam deste debate o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, coordenador do CAOP, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, e ainda o Procurador de Justiça Antônio Sérgio Rocha de Paula, da Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos do MPMG. Muito bem-vindos aqui à TV MP e ao programa Além das Montanhas, né? Eu agradeço a presença de vocês. Eu queria começar perguntando então para o doutor Rodrigo o que seria essa nova governança pública e no que ela difere dos modelos anteriores. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer bem-horadamente pelo convite da assessoria de comunicação, da Procuradoria-Geral, fazer um agradecimento especial também. Muito me honrou a presença do Dr. Daniel, coordenador do CAUPP, que gentilmente acolheu aí a meu pedido. Dr. Antônio Sérgio também, duas referências para todos nós aqui do Ministério Público que estão ali na linha de frente, justamente dando aplicabilidade a essa proposta que a gente desenvolveu em sede acadêmica. O tema é complexo, é grande, né? Mas em breves palavras, a nova governança pública, assim chamada, é um relativamente novo modelo de gestão pública, de administração pública, surgido, segundo a maioria da literatura, ali em 1997, no Reino Unido, na gestão do então primeiro-ministro Tony Blair, e para sanar as deficiências e as exigências da complexidade, da dinâmica da nova sociedade do século XXI, dos modelos de administração pública passados. Nem falo do patrimonialismo, mas do modelo burocrático, do Estado do bem-estar social e do modelo da nova administração pública. Bem, eu até peço licença que eu trouxe um computador que tem alguns dados que a gente vai fazer questão de mencionar aqui e eu não me arriscaria a decorá-los, ou melhor, já esqueci. Depois de 6 meses na defesa da tese, eu já fiz questão de esquecer. Mas, no que se difere dos modelos anteriores, basicamente, segundo a literatura e o que nós conseguimos levantar na tese, a nova governança pública, assim chamada nova por quem deu o nome, que foi Stephen Osborne, um pesquisador, em 2006, quando ele escreveu um artigo com homônimo, né, nova governança pública, para designar a mudança. Ele dizia que a literatura sempre apontava como nova, ou novo modelo, o subsequente. Então ele chamou de nova governança pública o que nós temos como governança pública. Se difere dos modelos anteriores basicamente por 9 princípios e boas práticas, dentre os quais a atuação em rede, e por isso estamos aqui hoje, né, coordenador do Centro de Apoio, procurador da Procuradoria de Direitos Difusos, então a gente atua sempre em rede e assim deveria ser. Planejamento estratégico, consensualidade, hoje muito em voga na defesa do patrimônio público através dos acordos de não persecução civil, transparência, integridade, o binômio, né, accountability responsiveness, que é a prestação de contas e responsabilidade, e também a co-construção da gestão pública, com todos os stakeholders, todos os atores sociais, para a melhoria da eficácia e eficiência da prestação de serviços públicos e na realização de políticas públicas, basicamente, e a integridade, por ordem. Basicamente, são essas as diferenças para os modelos anteriores. E como que essa nova governança pública, doutor Daniel, modifica o modelo de atuação no Ministério Público? Obrigado mais uma vez por estar aqui. Sérgio, doutor Rodrigo, parabéns pela defesa da tese, pelo título, né, pelos títulos, né, recebidos. O Ministério Público ele vem aprimorando a sua forma de agir ao longo dos anos, né? Já tem alguns anos aí de caminhada e a gente vem saindo de um modelo que era de muita repressão, né? Principalmente na área do patrimônio público e a área extrapenal, né? Então, o criminal, ainda a titularidade da ação penal ainda é exclusiva do Ministério Público,
né? E mesmo assim você tem a atuação negociada no campo penal com acordo de não persecução penal. E na área do patrimônio público, na área civil, né, extrapenal, o Ministério Público tinha alguns instrumentos, né, o termo de ajustamento de conduta, e com o acordo de não persecução civil também, focou bastante nessa questão da consensualidade. E hoje, a atuação do Ministério Público vem sendo cada vez mais direcionada a essa questão da consensualidade e a questão da prevenção, no caso da corrupção, na questão da prevenção, na melhoria da administração pública, na melhoria das políticas públicas. Então nós temos, imagino que a gente vai ainda discutir sobre isso aqui no programa, mas nós temos o nosso plano geral de atuação, nós trabalhamos no passado a política de transparência, o incremento da transparência pública. Agora o plano geral de atuação do Ministério Público busca fomentar a criação de programas de integridade nos órgãos públicos municipais e a gente vem participando também, como o doutor Rodrigo falou, em rede, participando nas redes, né? O Ministério Público integra a Rede Mineira de Integridade, integra a ARCO, né, que é a nossa rede de controle estadual. Agora também, através do CalPP, a gente tem participado das reuniões do CONES, que é um Conselho Estadual de Controle Interno. Então, recentemente eu tive em Manhuaçu, na primeira reunião do encontro técnico, falando sobre a importância do fortalecimento do controle interno para o combate à corrupção. Enfim, é o Ministério Público ampliando, né, as suas fronteiras, além da atuação repressiva, que sempre vai existir, porque é próprio da nossa atribuição e é necessária, né, naqueles casos em que não seja possível a correção e a prevenção, e o ilícito vem a acontecer, mas o Ministério Público tem focado e incrementado muito suas atuações nesse campo da prevenção e do fortalecimento das próprias estruturas públicas, dos órgãos públicos, para que o combate à corrupção seja feito em todos os níveis. Doutor Antônio, nesse eixo mesmo do combate à corrupção, como é que o senhor enxerga a evolução do trabalho feito no Ministério Público? Bom dia a todos, eu queria agradecer o convite, né, da assessoria nossa de comunicação, do Rodrigo, de poder participar desse debate com também o colega Daniel. No âmbito da segunda instância, no Ministério Público, na Procuradoria de Direitos Difusos, tem uma preocupação muito grande nossa de integrar e sempre fazer uma atuação em rede já com o primeiro grau, né? Então, assim, naquele clássico Ministério Público demandista, a gente tem feito, através inclusive de muito contato com o CAL, de definir aquelas teses que são as importantes, por exemplo, no combate à corrupção, replicá-las no tribunal e levá-las para os tribunais superiores. Então seria, vamos dizer, seria a primeira parte dentro desse Ministério Público demandista. O segundo ponto, que é o mais importante que eu vejo na atualidade, essa função da segunda instância de poder participar também desse consensualismo que está vigorando hoje, né? Tanto na parte da improbidade, com acordo de não persecução, porque os casos que estão em segunda instância e estão no tribunal, é o procurador que participa. Então, na Procuradoria são 15 procuradores e a gente tem adotado até uma dinâmica de sempre chamando o colega de primeiro grau para participar com a gente junto e muitas vezes também junto com o CalPP, porque é exatamente no tratamento consensual que a gente consegue evitar instituindo, por exemplo, termos de ajustamento de conduta, prevendo cláusulas de integridade para aplicação na administração. Então, a gente consegue ver isso mais de perto e consegue mudar ali uma realidade do município no que se refere ao combate à corrupção. Evitar só aquela figura nossa de ação, pedindo uma penalidade do Ministério Público repressivo. Mas não, tentar, vamos dizer, evitar o próprio dano e um processo também de conscientização da própria administração. E o que levou a essa mudança de mentalidade, doutor Rodrigo? Alguns fatores, né? Então, nós temos fatores teóricos, dogmáticos. O primeiro é essa evolução dos próprios modelos de administração pública, e a isso se conformou em paralelo o próprio Ministério Público. Então, esse fundamento teórico, né, dogmático, de evolução do desenho institucional, de concretização do próprio desenho institucional e constitucional da instituição. E o segundo ponto, que eu acho que é o principal, que é o pragmático. Nós percebemos, através do tempo,
que o nosso sistema eminentemente repressivo, né, de combate à corrupção, vamos falar aqui do combate extrapenal à corrupção, ele é comprovadamente, isso eu consegui, né, modestamente, que levantar na dissertação de mestrado, já em 2018, concluído em 2018 e agora na tese de doutorado, eu consegui levantar um caminhão de dados aqui que comprovam a não vou dizer nem ineficiência, a ineficácia do nosso sistema eminentemente repressivo. Então são vários dados aqui, eu não sei em qual momento que eu poderia citá-los, mas são muitos dados que comprovam. Quando o senhor fala de ineficácia, é porque as ações não evoluíam, não findavam, digamos assim? Um dos fatores é esse, né, o fator tempo. Mas outros fatores, ainda mais agora com a nova lei de improbidade administrativa, por meio da qual foram transformadas as figuras típicas, os atos de improbidade foram transformados, houve alteração significativa do prazo prescricional, a própria incapacidade do sistema judiciário, com todo respeito ao judiciário, é uma questão de quantitativo mesmo, de estrutura, em julgar os processos. Para você ter ideia, houve um estudo na FGV, no ano de 2011, e, claro que com recorte temporal e local, de servidores públicos federais demitidos, né, a bem do serviço público, a sanção máxima do processo administrativo, por atos de corrupção, de improbidade administrativa. E eles foram ser responsabilizados na instância própria da improbidade administrativa. Em que pese haja aí divergência doutrinária, se é direito administrativo sancionador ou direito civil, eu fico com a segunda corrente, que é direito civil sancionador. Então, foram processados judicialmente por improbidade administrativa. A probabilidade de sanção, ou seja, o ato foi investigado, sancionado na área administrativa, houve o processamento judicial, o transcurso do processo que chegou ao final, veio a sanção, que é a sentença de condenação por improbidade, e a execução dessa sentença. A probabilidade de 1,59% de aplicação da sanção de improbidade administrativa. Então, são dados que atestam uma empírica ineficácia do sistema eminentemente repressivo. Mas, como o doutor Daniel disse, pelo princípio da obrigatoriedade, que eu já tenho mitigado, nós temos a obrigação de processar quando entendamos que seja o caso de recorrermos à via repressiva. Mas o sistema ele é incapaz. A meta 4, o Poder Judiciário Nacional, estabelece anualmente metas de cumprimento de julgamento de processos distribuídos até determinado tempo. A meta 4 é específica para atos de corrupção, criminal e extracriminal, ou seja, crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Historicamente, ao longo dos tempos, desde 2016, que foi minha pesquisa de mestrado, até 2022, que é o último relatório, o judiciário sequer consegue julgar 50% da meta. Parafraseando o ex-presidente da República, a meta é de 70%, não é nem de 100% de julgamento. Não se cumpre nem 50% dos 70% de julgamento de processos distribuídos anteriormente. Então, nós constatamos na prática, e isso forçou o Ministério Público a se reconformar e atuar de forma resolutiva, né, com priorização de prevenção, instalação de programas de compliance ou integridade, como queira. Então, o principal fundamento é empírico, é pragmático. Doutor Daniel, esses dados, né, que o doutor Rodrigo trouxe aqui, que revelam esse aumento da sensação de impunidade, né, no caso da justiça, no caso né, de improbidade administrativa, principalmente, né, com esses dados. Isso vem mudando? Laura, com certeza sim. O que acontece? Eu falo assim, né? Vou fazer 26 anos de Ministério Público. Então, quando a gente lá atrás trabalhava, o Antônio Sérgio sabe bem disso, a gente só tinha o caminho da ação de improbidade. A própria legislação, a própria doutrina, foi o movimento da doutrina, no sentido de trazer a consensualidade, havia uma vedação expressa para isso, e a própria doutrina foi trabalhando nesse sentido, até que veio a possibilidade legislativa do acordo de não persecução civil com a lei anticrime, né? Foi o primeiro dispositivo ali na lei de improbidade, tratando disso, e a gente pôde então fazer o que o doutor Rodrigo colocou ali muito bem, a questão de trabalhar empiricamente. Se a gente continuasse trabalhando no sentido de que qualquer ato de improbidade ou que qualquer fato que pudesse ser um ato de improbidade levasse a uma ação judicial, a se propor uma ação judicial de improbidade, esse
esse bolo de ineficácia, vamos dizer assim, das ações só iria aumentar. Então, com as mudanças de perfil do Ministério Público, com essa nova visão, com essa visão empírica, né, que a tese do Dr. Rodrigo vem a comprovar na teoria, né, digamos assim, o Ministério Público conseguiu perceber que ele precisa deixar a ação de improbidade, como eu disse, que ainda vai ser necessário para aqueles casos mais graves, para aqueles casos que requeram uma atuação mais enfática e que outros casos eles podem ser resolvidos, mesmo no campo da improbidade, de maneira consensual, porque a gente consegue, na consensualidade, obter de imediato o mesmo resultado que muitas vezes a gente vai perseguir numa ação que pode durar o trânsito julgado 15, 20 anos. Né? Então a gente consegue em pouco tempo trazer esse resultado para a sociedade, diminuindo essa sensação de impunidade, relegando então ao judiciário casos mais graves, o que diminui o impacto para o judiciário, e de uma outra forma também atuando fora da improbidade, no campo da prevenção, no fomento a boas práticas, no fomento a políticas públicas de combate à corrupção, que é o que nós temos feito, para que a gente evite a prática da corrupção, que é o mais importante. Porque correr atrás da corrupção, seja na consensualidade, seja na via repressiva de uma ação judicial, correr atrás do dano já ocorrido. O que a gente tem que fazer em prol da sociedade é evitar que a corrupção ocorra, né? Ou pelo menos diminuir esses casos aí numa atuação eficaz, né, de forma preventiva. Isso, doutora Antônia, passando pelas duas instâncias ou esse tempo é reduzido aí no processo, no andamento do processo? Não, ele é grande. A gente tem uma média quase de 5 anos, em média, de tramitação dessas ações, dependendo do número de recursos, até um tempo bem maior. Né? Até o grande problema que a gente tem, né? Que a lei da improbidade prevê um prazo de 5 anos, muito curto, com poucas hipóteses de interrupção dessa prescrição, e pelo menos a nossa sorte, pelo menos por enquanto, é que não houve uma retroatividade dessa prescrição, vai aplicar da lei para cá. Mas daqui a pouco vai estar em vigor isso e a gente pode ter muitas ações sendo prescritas dentro do quadro atual. A gente tem um gargalo muito grande na primeira instância, os processos demoram muito na primeira instância, no tribunal é relativamente rápido, mas sempre a gente tem ainda recurso para STJ e para Supremo. Então, por que a gente tem que mudar o foco? Apesar muitos dos atos não são mais atos de improbidade. Por exemplo, a gente tem hoje contratação sem concurso, muitas vezes, que era um caso que o promotor usava com ação de improbidade. É muito melhor tentar pegar essa contratação antes e atuar perante o executivo no sentido de um acordo para tentar resolver essa situação de realizar o concurso do que partir por uma ação de improbidade. Que quando você vai partir para a ação de improbidade, vai chegar no final, o ato não é mais de improbidade administrativa, a pessoa trabalhou, não tem que devolver o valor e vai ficar ali anos e anos na administração. É uma mudança de foco da instituição para tentar resolver esses atos e evitar esses grandes problemas que a gente tem na administração. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para falar das proposições do estudo do Dr. Rodrigo de reconstrução do Ministério Público. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a política da nova governança pública proposta em estudo e publicação do promotor público de Nova Lima, Rodrigo Mazieiro. Doutor Rodrigo, essa pesquisa trouxe proposições teóricas de reconstrução do Ministério Público, né? À luz dessa nova governança pública. É possível implementar essa reconstrução na prática? Já estamos fazendo isso? Sim, isso já vem acontecendo, né? Até o primeiro capítulo da obra traz esse histórico em paralelo da evolução da administração pública com a evolução da instituição do Ministério Público, muito bem abordado pelo Dr. Daniel, também pelo Dr. Antônio Sérgio, e é justamente o segundo capítulo que traz esse fundamento teórico
para que a gente possa implantar, né, institucionalizar a governança pública na atuação do Ministério Público, tanto no âmbito interno de atividade administrativa, de gestão da instituição, né, quanto na atividade finalística de proteção ao patrimônio público, ao direito fundamental à boa administração pública. Essa proposição foi feita basicamente em 2 eixos na tese, justamente sobre o desenho institucional do MP que está lá na Constituição. Então, o primeiro eixo é a reconstrução e relegitimação da instituição à luz de uma hermenêutica mais contemporânea da defesa da democracia pelo Ministério Público, e depois uma reinterpretação da missão institucional do Ministério Público de defesa do patrimônio público, direito à proteção à moralidade administrativa, defesa da boa governança, do direito fundamental à boa administração pública. E nesse segundo eixo, né, que trata do Ministério Público, defesa da ordem jurídica, focado na tutela do patrimônio público, em contraponto ao princípio da separação dos poderes, eu fiz um apontamento, uma análise crítica em duas bases desse segundo eixo analisado, justamente sobre o nosso papel de controle externo da administração pública. Então, a primeira crítica é quanto ao momento. Nós ainda prevalecemos como Ministério Público de atuação pós-factum, depois do ocorrido, ou seja, eminentemente demandista, né? E a segunda análise recai sobre o método. O nosso método ainda é prevalentemente repressivo, né? Judicializante, de ajuizar ações de improbidade administrativa, e com um defeito que ocorre às vezes, por muitas das vezes, mais na área da nossa atividade extrajudicial, que é um controle pretensamente substitutivo. Ou seja, às vezes o promotor de justiça, não o procurador, porque os casos seriam mais raros de atuação na base, mas o promotor de justiça às vezes se confunde ali com a figura do administrador público. Isso é muito reclamado pela administração pública, pelos gestores, pelo controle interno, e por vezes o promotor público, no afã ali de realizar bem a tutela, claro que sempre de boa fé, ou quase sempre, nós estamos imunes também, né, a defeitos típicos, né? Mas geralmente de boa fé, num afã ali de promover melhor a defesa do patrimônio público, os promotores pedem uma recomendação, por exemplo, que invade a esfera de discricionariedade do gestor, e isso é muito reclamado da advocacia, dos gestores municipais, do próprio controle interno. Então, essa reconstrução, basicamente, né, e relegitimação da instituição, é feita por um ajuste de sintonia ali na interpretação da nossa conformação constitucional, do que é a nossa missão e para que nós viemos ao mundo jurídico, basicamente isso. Uhum. Doutor Daniel, isso tem sido discutido internamente? Já houve uma mudança nesse posicionamento? Não só discutido, como implementado. Uhum. Né? Nós temos aqui, vamos dizer, no plano externo, né? A gente até já participamos aqui do programa sobre o projeto Defesa Ativa do Patrimônio Público, né? O doutor Antônio Sérgio tem participado bastante também desse projeto. A gente tem feito reuniões regionais, né? O ano passado, em 2023, nós fizemos 4 reuniões regionais, onde a gente tem um dia inteiro de reunião de trabalho. No primeiro momento, uma reunião com o público externo, em que a gente chama os gestores, né, o prefeito, o presidente de Câmara, vereadores, secretários, procuradores municipais, e ali é feita uma reunião, uma abordagem justamente desse novo perfil do Ministério Público, né, deixando claro que a instituição ela não é uma instituição de perseguição pura e simplesmente, mas uma instituição que busca, assim como todos devem buscar, a melhoria do serviço público. A gente mostra ali os lados do Ministério Público na repressão, na atuação negociada e na parceria no fomento a boas práticas. Isso é feito, então, só para a gente ter um panorama, nessas 4 reuniões do ano de 2023, nós reunimos 627 agentes públicos nessas reuniões, onde a gente pôde passar isso aí, e aí a gente, lógico, a gente vai trazendo os focos, né, do fortalecimento do controle interno, do fortalecimento da transparência, o fortalecimento da comunicação entre o órgão público e o Ministério Público também, que muitas vezes é um problema
que acontece, muitos casos que judicializam poderiam ser resolvidos na comunicação, mas há uma falha de comunicação entre os órgãos. E também a Ouvidoria Geral do Ministério Público, que é parceira do projeto, apresenta ali a questão da implantação das ouvidorias municipais e da estruturação da rede de ouvidorias, que é um projeto que foi desenvolvido pela doutora Nádia na Ouvidoria Geral em parceria com a ANM. Então a gente tem conseguido nessas reuniões regionais, na parte da manhã, conscientizar os gestores sobre esses pontos. Na parte da tarde, a doutora Nádia e a equipe da ouvidoria fazem uma capacitação dos servidores sobre ouvidoria, que é um ponto importantíssimo, né, de participação e de comunicação, de canal de denúncias da sociedade. E na parte da tarde nós fazemos reuniões de trabalho com o Centro de Apoio do Patrimônio Público, com a Procuradoria de Direito Difuso, com a Procuradoria dos Tribunais Superiores, que abordam na segunda instância a área civil e a área penal, e com isso a gente consegue, numa reunião de trabalho com os promotores da região, discutir as teses, como o doutor Antônio Sérgio colocou, o que o tribunal vem entendendo, o que é possível, o que precisamos fazer na primeira instância para que as teses do Ministério Público possam ser discutidas na segunda instância. Então, a gente consegue num dia, começa às 9h30 da manhã, termina às 6, 7 horas da noite, mas num dia a gente consegue fazer essa aproximação e essa interlocução com o público externo, consegue fazer, focado com a parceria da ouvidoria, esse trabalho das ouvidorias municipais, e internamente a gente consegue discutir, o doutor Antônio Sérgio participou até da última que nós fizemos em Passos já esse ano, mas assim, é importantíssimo porque a gente consegue discutir os temas, consegue trazer essas visões, as estratégias de atuação em todos os níveis, e aí isso é importante para discutir o que nós vamos levar ao judiciário e o que não vamos levar, e a gente consegue trazer dos colegas também situações pontuais que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e que às vezes não chega aos tribunais e que a gente consegue discutir e ter novas ideias. Então, essa atuação ali com o público externo e essa atuação em rede, reforçando o princípio da unidade do Ministério Público para que a gente possa ter uma eficiência maior na nossa atuação. Doutor Antônio, conta para a gente então como é que foi a atuação em Passos. Pois é, em Passos o interessante é a gente abordar aquelas questões que estão sendo discutidas no tribunal, junto com os promotores, falar, olha, isso a gente está ganhando, isso a gente não está, isso a gente precisa aperfeiçoar, isso aqui não vale mais a pena, de traçar mesmo estratégias de atuação. Então acaba sendo muito produtivo que a gente discute isso, casos que já estão na justiça e casos que ainda nem entraram, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal das procuradorias, e levando a visão para eles do que a gente tem a respeito até de atuação no tribunal, nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no Supremo. Ó, esse caso está assim, a gente ainda está aguardando para ver qual vai ser a postura em relação a isso. Então acaba sendo assim uma reunião de trabalho, né, para a gente articular ali uma atuação em rede. E nessas reuniões é possível o que não está judicializado ser resolvido em consenso, em acordo? Sim. Até mesmo agora, assim, a gente tem uma iniciativa muito interessante, que é bem recente, vale até a pena a gente falar sobre isso, que a primeira vice-presidente do tribunal, que faz a admissão dos nossos recursos, são recursos especiais e recursos extraordinários, discutindo questão de implantação de política pública pelo Estado e pelos municípios. Né? A gente tem hoje um entendimento do Supremo a respeito disso, em repercussão geral. Então, antes de admitir esses recursos, ele abriu uma oportunidade para as partes, Ministério Público, Estado e município, num prazo de 60 dias, da gente sentar, identificar, olha, esse caso é para instituir uma política pública tal. Olha, já foi feita nisso. Ah, não, isso eu preciso de um prazo para isso. Então, nós iniciamos, através da Procuradoria lá de Direito Difuso, junto com o Estado, já foi feita a primeira reunião, a gente está... a ideia é que os casos sejam separados em blocos, os primeiros seriam do Estado, quase 100 processos com o Estado, para identificar nos casos a caso e tentar uma solução consensual antes de subir o recurso, porque se resolver no consensual, nem vai subir o recurso. Então, a gente está na fase de identificar os casos, pedir informações, inclusive, para os promotores, né? Por exemplo, um caso que veio para mim de Valadares, uma política pública de 15 anos atrás. Eu perguntei para o promotor, isso já foi instituído? Porque está subindo o recurso para movimentar a máquina toda
para a gente decidir se vai fazer isso ou não. Ele falou, não, eu vou reunir aqui e te mando a resposta para ver se isso vale a pena ou não. Então a gente iniciou esse processo já na sexta-feira, foi a primeira reunião com o tribunal, e agora vamos partir também para as reuniões da própria Procuradoria com os municípios relacionados com essa ação. Isso facilita, reduz o demais, tempo de São quase 300 recursos resolução. lá que estão retidos. Nessa fase de juízo de admissibilidade, que a gente chama, é aquele momento que o tribunal aqui vai mandar subir ou não para o Supremo. Mas se não manda subir, a gente faz recurso. Então acaba ficando recurso pelo recurso. Então a gente vai pegar o caso a caso e falar, ó, que casos dá para fazer ou não um acordo, todos envolvendo questões de política pública. Implantação de política pública pelo judiciário, muitas vezes acaba interferindo na administração pública, e é uma crítica que a gente tem muito grande dos administradores. O promotor está querendo administrar aqui a minha cidade. Não é bem assim. A gente vai sentar e tentar em determinadas políticas, principalmente aquelas que já vem a previsão legal, né? Muitas até definidas por aqueles conselhos municipais, tentar resolver isso no consenso. Então a gente está com essa iniciativa em andamento. Agora eu queria propor um debate entre vocês sobre uma questão que o doutor Rodrigo levantou aqui, que é a atuação do Ministério Público depois do fato ocorrido, né? Como é que o Ministério Público tem trabalhado ou precisa trabalhar melhor a prevenção? Posso eu responder primeiro? Por favor. Essa vertente a gente chama de, né, uma diferença básica de atuação, né, de Ministério Público demandista. Esse foi o Marcelo Goulart que cunhou essa expressão aí na teoria dos direitos difusos, né, Ministério Público demandista versus Ministério Público resolutivo, que seria uma nova proposição depois da Constituição de 1988. Isso já vem sendo discutido há tempos, em várias áreas de defesa de direitos difusos, não só na área do patrimônio público, né? Mas como eu considero, né, os problemas envolvendo ali o patrimônio público, a gestão dos recursos públicos, meio que um problema central que vai espraiar defeitos ou má prestação de serviço ou má execução de políticas públicas para todas as áreas, de meio ambiente, educação, provimento de saúde, etc. Isso nós temos adotado como fundamental para o desempenho nas nossas atribuições. E isso vem gerando, por óbvio, por conseguinte, muito por conta da experiência prática, pragmática, né? Então, que 2 membros com vasta experiência, que estão na linha de frente, né? O doutor Daniel à frente do CAUPP, sempre foi promotor de defesa do patrimônio público, o doutor Antônio Sérgio também quase sempre, né, atuou, acho que foi sempre, né, Antônio Sérgio, na Procuradoria de Difusos. Nós percebemos ali que a atuação eminentemente repressiva, ou principalmente repressiva, era justamente, como dito aqui por várias vezes e comprovadamente, ineficaz, né? Então nós temos um princípio, chama o princípio da obrigatoriedade, que nos obriga, por óbvio, a recorrermos ao Poder Judiciário para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade quando o fato já ocorreu, né? Mas até um tempo, né, veio uma medida provisória que, né, o Daniel mencionou o pacote anticrime, que trouxe em definitivo o novo dispositivo lá que prevê o acordo de não persecução civil à ANPC, mas antes disso ainda tinha uma celeuma danada se podia fazer ou não acordo na área da improbidade, que teve uma medida provisória que trouxe a previsão, depois ela perdeu eficácia e depois aí sim veio a lei. E diga-se de passagem, a lei foram feitos diversos estudos por uma comissão de juristas, né, presidida pelo ministro Mauro Campbell, do STJ, com audiências públicas para discutir a reforma da lei de improbidade. Esse anteprojeto foi descartado pela Câmara dos Deputados. A nova lei foi votada em regime de urgência, determinado em 8 minutos, no apagar das luzes do ano, e foi aprovada a nova lei de improbidade, assim, a contrassenso do que estudiosos e que o debate público havia promovido. Só fazer esse parênteses, porque isso é muito importante para a gente entender que há pretexto de uma readequação da jurisprudência dos tribunais superiores, de um excesso de punitivismo do Ministério Público, de perseguição, de excessivos ajuizamentos de ações de improbidade administrativa, que é extremamente falacioso se comparado com os números, e esse foi um objetivo principal, um dos objetivos da tese, era comprovar que realmente existe uma impunidade na área da improbidade administrativa, né? Nós percebemos isso.
E em que pese haja esse princípio da obrigatoriedade de nós ajuizarmos as ações para buscar as punições, com agora a reforma normativa que trouxe expressamente a possibilidade do acordo, e com base nessa ineficácia comprovada, nós percebemos que é muito mais eficiente, eficaz e até producente, né? A produtividade é muito maior, porque você vai evitar o dano. É nós focarmos, inclusive o CNMP já havia expedido recomendações e resoluções para priorização da atuação preventiva, criação de grupos especializados, enfim, interlocução entre primeira e segunda instâncias de atuação. Então, não podemos deixar de ajuizar, como o doutor Daniel muito bem pontuou, de levar ao judiciário os casos que assim nos demandam, assim nos obrigam. Mas a nossa atuação é prevalente, deveria ser, né, está sendo de forma incipiente, ainda não sistematizada, etc., mas com a priorização da atuação resolutiva, ou seja, fora do judiciário e, sobretudo, preventiva. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós já temos esse início de mudança de cultura, né? É um problema também cultural, né? As novas gerações de promotores até já vêm mais com essa bagagem. É matéria do concurso público, né? Depois de várias discussões, as bancas resolveram colocar o compliance, a integridade, etc., o planejamento estratégico no edital de concurso, como conteúdo temático lá. Então, ainda existe uma cultura, né, de priorização da repressão, mas como os colegas aqui, e amigos mais que colegas disseram, é uma tendência nova de readaptação da instituição ao que nos é demandado pela própria sociedade e que os dados comprovam. E já se vê essa mudança de mentalidade? Sim, de forma incipiente, né? A gente está num processo evolutivo. Isso começou em 2011, quando o CNMP editou o primeiro planejamento estratégico nacional do Ministério Público. Então, eu até adoto como marco temporal normativo esta norma do CNMP. Depois veio ao longo uma grande quantidade de atos normativos, né? Então estou falando no plano normativo, né? De regulamentação da atuação conforme a governança, né? Do próprio CNMP e dos Ministérios Públicos. Inclusive, no ano passado, o nosso Ministério Público, o primeiro do Brasil, lançou, o doutor Mauro, procurador de Justiça, teve uma participação muito grande, né? Procurador-Geral Adjunto, teve uma participação muito grande na formulação e agora implantação e execução de um programa de integridade do próprio Ministério Público, ou seja, governança interna, né? Tanto exigida por nós, dos controles internos, né, no controle externo da administração, mas agora incorporada ao próprio Ministério Público. Então, no plano normativo, isso já vem sendo realizado há algum tempo, e no plano das ações, na mudança de cultura e práticas de governança, isso ainda é incipiente, inicial, mas nós já podemos ver, né, no corpo da tese, inclusive tem um quadro demonstrativo que ocupa 2 páginas de diversos atos normativos de boas práticas de governança que já vêm sendo adotados. É um processo gradativo, difícil, mas já está acontecendo. Então tá, depois desse próximo intervalo, a gente volta para falar exatamente sobre isso. Não saia daí, continue conosco. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre a adoção de medidas preventivas para cuidar desse aspecto da improbidade administrativa. E aí eu pergunto para o doutor Daniel, o que já está sendo adotado aqui no Ministério Público de Minas? Bom, como eu falei nos blocos anteriores, né, a gente tem atuado junto aos gestores para que a gente tenha um fomento a essa melhoria do controle, melhoria da administração pública, né, principalmente nos órgãos municipais, né, que é o nosso maior cliente, vamos dizer assim, das promotorias do patrimônio público. Então, os nossos planos gerais de atuação já tratavam sobre essas questões, como eu disse, da regulamentação e implementação dos portais de transparência, regulamentação de despesas de áreas de viagem, a partir
da gestão do Dr. Jarbas à frente da Procuradoria, o nosso plano geral de atuação, que é de fomento à criação de programas de integridade nos municípios. Então, a gente vem trabalhando com isso. A gente fez um recorte até sob a orientação da Coordenadoria de Planejamento Institucional, para que a gente pudesse trabalhar melhor agora, num primeiro momento, com os municípios acima de 40 mil habitantes, porque nossa diversidade de municípios não permite tratar igualmente todos. Então, a gente está trabalhando nos municípios acima de 40 mil habitantes e agora, a partir de um termo de cooperação com a CGE, a gente vai disponibilizar a esses municípios, vamos fazer um trabalho de fomento, de engajamento e vamos disponibilizar aos municípios que quiserem, os municípios acima de 40 mil habitantes ou também os municípios integrantes do CONES, que é o Conselho Estadual de Controle Interno, nós vamos disponibilizar o sistema que foi desenvolvido pela CGE para a criação dos programas de integridade dos núcleos, dos órgãos estaduais. Nós vamos disponibilizar, a CGE vai disponibilizar, num termo de cooperação com o município, gratuitamente, para que os municípios possam utilizar o sistema para formatar, fazer diagnóstico, implementar os seus programas de integridade, de acordo com o perfil de cada um, com consultoria, com treinamento, com todo o background do uso do sistema, com a expertise que a CGE desenvolveu ao longo da implantação do Programa Mineiro de Integridade. Então, a gente vai ampliar esse Programa Mineiro dos órgãos estaduais para os municípios alvo do Plano Geral de Atuação do Ministério Público. Vai dar, com certeza, um upgrade, vamos dizer assim, nessa nossa atuação, porque não vai ser só o promotor e o gestor público trabalhando. Vai ter um apoio. Olha, você precisa de um apoio, está aqui o apoio. Então, a gente vai disponibilizar a CGE, atendendo um pedido nosso, nós trabalhamos esse plano de trabalho agora para disponibilizar. Então, a gente tem essa linha de frente, a gente tem trabalhado também junto ao CONES, trabalhando nesse fortalecimento do controle interno, também com um trabalho que foi feito, uma solicitação do CAUPP ao Conselho Superior, isso em 2021, foram editados enunciados de súmula pelo Conselho Superior que balizam a atuação do promotor de justiça, justamente no sentido de que o promotor, que o doutor Rodrigo colocou, que o promotor não assuma toda a função de controle, porque é impossível o Ministério Público fazer isso. Não é papel do Ministério Público e é impossível que ele tente fazer. Então, que determinadas demandas que cheguem ao Ministério Público, que essas demandas sejam encaminhadas ao gestor, que o Ministério Público atue, então, provocando o gestor a resolver aquela demanda que é interna e que, para isso, então, ele precisa estruturar a sua administração. Então, é uma mudança, é uma baliza do Conselho Superior, que é o órgão que revisa os arquivamentos dos procedimentos extrajudiciais, de forma que o promotor tenha segurança também para entender que o que a instituição espera dele é muito antes, nesses casos, fomentar que a administração pública tome as providências do que ele tomar ou tentar tomar a providência em lugar da gestão pública. Então, isso tudo para criar um ambiente de divisão efetiva de atribuições com eficiência e prevenindo, sempre, no caso do patrimônio público, sempre prevenindo a ocorrência dos atos de corrupção. E o trabalho também, que eu tenho que destacar aqui, da doutora Nádia na ouvidoria, com a rede de ouvidorias, porque é uma obrigação dos municípios, dos órgãos públicos, desde 2017, terem estruturadas as suas ouvidorias, mas uma obrigação que muitos municípios não cumprem. Então, a ouvidoria tem trabalhado, e aí a gente tem trabalhado junto com aquele do projeto de defesa ativa do patrimônio público, nesse incentivo da criação da ouvidoria, do canal de denúncia, da estruturação das ouvidorias municipais em rede com o Ministério Público, e a gente tem conseguido aí esses resultados. E na atuação resolutiva também preciso destacar aqui que no ano de 2023, só os órgãos de apoio vinculados ao CAUPP, que são o GEP e as coordenadorias regionais, em atuações negociadas, a gente conseguiu uma recuperação maior, mais do que 12 milhões de reais, apenas em acordos. E o GEP, em parceria com a CGE, fazendo acordos de leniência, no ano passado foram quase 34 milhões de reais recuperados. Então, é uma forma também
de se mostrar que, como você colocou, Laura, que aquela resposta é mais rápida. Então diminui um pouco a sensação de impunidade. Essa mudança de paradigma e de um resultado mais efetivo, ainda que não seja 100% prevenção, tem um efeito preventivo porque se percebe que as coisas têm um resultado e a gente está mostrando os resultados. Doutor Antônio, como é que tem sido a repercussão dessa mudança da atuação dos promotores, dos procuradores perante a justiça, perante órgãos da administração pública? O que a gente observa, e até é bom que a gente fale, que a gente vê muito o Ministério Público quase sempre como demandista. O promotor entrou com a ação, fez isso ou fez aquilo. Mas, por exemplo, no Conselho Superior do Ministério Público, que a gente analisa lá os arquivamentos do promotor, a gente analisa uma média de 20 mil inquéritos civis e procedimentos de investigação que foram arquivados. O que significa o arquivamento, na realidade? Acordos que foram feitos e investigação que não resultou em nenhuma prática ilícita. Então, assim, o número de casos que vão para o judiciário já é muito pequeno, ele já passa primeiro nesse filtro. E o Conselho tem feito um papel muito interessante nessa área, no sentido de homologação e dando segurança jurídica para quem fez aquele acordo. Às vezes acordos de improbidade, acordos de várias áreas, e além disso de editar normas, né? O Daniel mencionou aqui os enunciados logo depois da improbidade administrativa, foram importantíssimos para o promotor saber como seria ali a orientação do Conselho de atuar nessa forma. Então tem sido assim, uma experiência muito gratificante, que a gente acaba vendo isso já há muito tempo no Ministério Público, embora às vezes a gente fale, não, promotor, só aquele que é juiz. Mas atrás daquelas ações, que mesmo assim a gente está tentando mudar de paradigma, e tem várias iniciativas que o Daniel coloca aí, e com muita propriedade, principalmente essa da ouvidoria, né? Que é importantíssimo esse trabalho que tem sido feito com os administradores municipais, mas tem um volume muito grande de acordos sendo homologados ano a ano no Ministério Público e de investigações sendo arquivadas. E como é que trabalha o Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público nesse contexto? Eu vou como é que é essa atuação? O grupo, né, assim como as coordenadorias regionais, ele atua em apoio aos promotores. Então, há uma demanda, né, há uma demanda na promotoria, né, o grupo não inicia uma investigação, a coordenadoria regional não inicia uma investigação, mas o promotor tem uma demanda e ou ele tem uma dificuldade operacional, né, ou pelo volume de serviço, ou pela complexidade da causa ali, então ele solicita o apoio do grupo. Conselho, né? Não, ele solicita o apoio e o grupo vai atuar junto, ele vai atuar junto com o promotor. Né? Então ele vai contribuir com o promotor, vai fazer ali, vai esmiuçar, vamos dizer assim, as provas para apresentar ao promotor uma solução. E o grupo tem atuado, o grupo existe desde 2007, né, foi criado pelo Dr. Jarbas no primeiro mandato, né, eu até participei da primeira composição, e a ideia era, naquele perfil, auxiliar os promotores nesses casos mais complexos. Hoje, com esse perfil legislativo que permite uma atuação negociada, o grupo tem atuado muito, o grupo especial tem feito muitos acordos, né, como eu falei, em 2023, foram mais de 12 milhões de reais em acordos só do grupo e das regionais. Quantos membros compõem? O grupo são 5 membros, né, e nós temos algumas coordenadorias regionais. Né, os membros do grupo especial ficam em Belo Horizonte. Então, mas atuam no estado inteiro de acordo com a demanda. Então, a gente consegue, o grupo temos essa interlocução com a CGE, então, os acordos de leniência celebrados na CGE, há uma demanda que participa o Ministério Público, aí via de regra é a promotoria da capital, e o grupo faz esse apoio quando a promotoria demanda também e atua junto com a CGE negociando. E aí é interessante porque numa mesma mesa é negociado o acordo de leniência, que é a área da CGE, o acordo de não persecução civil e o acordo de não persecução penal, que são, que são típicos da área do Ministério Público. Então a gente consegue fazer o acordo nas 3 áreas, na administrativa, na civil e na criminal. Né? E isso possibilita resultados melhores, né? Mais rápidos e maior volume de resultado, e uma segurança
para os próprios acordantes, porque ele faz um acordo na CGE e não vai correr o risco de sofrer uma penalização por ação do Ministério Público. Ele resolve toda a questão ali. Claro que ele precisa se empenhar mais em resolver, mas ele está resolvendo 3 problemas. Então, a gente tem conseguido fazer isso e além disso também, o Centro de Apoio tem um programa que aí é fora do grupo especial, que são outros colegas que cooperam, que é um programa de redução de acervo, porque é importante para que a gente possa efetivamente virar a chave. A gente precisa arrumar a nossa casa. Então, a gente fez um levantamento ano passado, a gente tinha, só do patrimônio público, quase 2.000 inquéritos que tinham sido instaurados até 2014, quase 10 anos de instauração, que não tinham sido concluídos. Então, a gente precisa atacar esse passivo, esse acervo. Então, esse programa de redução de acervo, ele atua, nesses casos, as promotorias demandam, os cooperadores recebem os procedimentos e ficam com eles até a conclusão. Então, a gente conseguiu distribuir 540 procedimentos o ano passado, e desses 540 nós concluímos 85% dos procedimentos já distribuídos. Então, a gente tem, uma última métrica que a gente fez, a gente vai acompanhando constantemente a evolução do programa, agora a gente ampliou para procedimentos até 2015, da última métrica que a gente fez, a gente tem procedimentos que, em média, estavam instaurados há 10 anos, sendo concluídos em menos de 50 dias de distribuição. Também é uma forma da gente dar um resultado aquilo ali para limpar a nossa casa, para que a gente possa mudar a forma de atuar, com essa linha mais resolutiva, mais de resultados mais eficazes dentro do que o Dr. Rodrigo bem pontuou na tese dele dessa nova governança pública. Dr. Rodrigo, então, para concluir, o Ministério Público de Minas está no caminho certo? Sim. Seguindo as determinações da nova governança, Sim. de melhoria do trabalho? Sim, graças aos membros, aos servidores, aos coordenadores, né? Doutor Daniel, deixo aqui mais uma vez os agradecimentos e parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Agradecer também, consta lá dos agradecimentos da tese, que vai ser publicada em forma de livro. Os agradecimentos a ele trabalhou muito comigo durante a elaboração, me forneceu vários dados que são públicos, né, mas ele facilitou o acesso aos dados de comparativo de número de procedimentos com o número de ações, o acervo passivo, do próprio programa de redução de acervo. Então, eu deixo aqui publicamente mais uma vez meus agradecimentos. O doutor Antônio Sérgio também sempre contribuiu com o Ministério Público, comigo também pessoalmente, sempre aprendo muito com ele, uma liderança nossa, sobretudo nos tribunais superiores, com emplacamento de teses dificílimas, de defesas dificílimas, com interesses muito mais do que jurídicos, nós todos sabemos disso, e o doutor Antônio Sérgio sempre lá à frente. Graças, então, aos membros, aos servidores, à vanguarda da Procuradoria-Geral também em institucionalizar esses preceitos e boas práticas de governança pública e fazer com que isso tenha capilaridade, muito por meio da Procuradoria de Difuso, nessa atuação em rede em segundo grau, e do Centro de Apoio também, dos grupos de atuação, GEP, desses programas, dessas incursões do Ministério Público. É quase como um Ministério Público itinerante, que o CAUPP também faz, que é um programa que nós temos para a área social, mas que o CAUPP faz, de justamente colocar em prática esses preceitos de atuação em rede, de consensualidade, de transparência, prestação de contas e responsividade do MP e da própria administração pública na concretização dos serviços públicos e das políticas públicas, e isso tudo numa coluna vertebral da integridade. E para que possamos, inclusive, com o programa de integridade feito de forma vanguardista pelo nosso MP também, no intervalo que conversava com o doutor Antônio Sérgio, que uma regulamentação sobre a proibição de nepotismo, que depois virou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, saiu daqui, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 2000. No ano de 2000. Então, assim, anos depois que veio a lume a súmula vinculante 13, que proibiu o nepotismo. Então, muito nos orgulha fazer parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que sempre foi vanguardista nessa área de combate à corrupção. Então, com certeza, ainda que de forma incipiente, ainda não totalmente sistematizada, nós estamos atuando com esse viés de institucionalizar preceitos de governança que só trazem melhores resultados para quem de nós
precisa, que é a sociedade. E a gente vê esse movimento em outros ministérios públicos, em outros estados do Brasil? Sim, eu dialogo muito, doutor Daniel também, doutor Antônio Sérgio, com outros colegas, né, de outros estados, sobretudo porque a normatização primeva disso vem do CNMP, né, que regulamenta alguns vieses da nossa atuação administrativa, disciplinar, etc., e recomenda alguns tipos de atuação. Então, isso é feito de forma normativa, que vem sendo acolhida por outros ministérios públicos, que também contam com essa estrutura de apoio e assessoramento, de centros de apoio de defesa do patrimônio público, com procuradorias de atuação em segundo grau muito efetivas também. O Ministério Público de São Paulo, nós temos um diálogo excepcional com eles, inclusive no julgamento do recurso extraordinário que gerou o tema 1199, estávamos nós três lá, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Havia ministérios públicos de vários estados brasileiros, de São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né? Então a gente atua ainda aqui nos bastidores, mas em rede, né, todos unidos em prol da melhor proteção ao patrimônio público nesse viés de prevenção, repressão mais eficiente. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, doutor Rodrigo, e aos dois também, nossos outros entrevistados de hoje, nesse debate sobre a governança pública. Agradeço a vocês mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. E a você que está nos assistindo, confira os outros programas. Há uma lista de programas com outros temas no Além das Montanhas neste nosso canal no YouTube. Até breve.